Bom, boa noite. Hoje, na evangelização, está sendo uma noite muito sensível, importante lá nos ciclos, porque todo ano nós tratamos do mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe, nessa época do Dia das Mães, na época do Dia dos Pais, naquelas instruções, nas reflexões tão importantes que o Kardec traz no capítulo 14, e tem 3, e tem 1, 2, 3, muito importantes de serem lidas. Todo ano a gente faz isso, graças a Deus, porque nós também recordamos esse mandamento, essa orientação, e fazendo esse esforço de refletir nos deveres tanto de pais com seus filhos, mas principalmente no nosso caso da infância, das crianças, dos deveres dos filhos para com os pais. Então, de fato, a noite de hoje lá está sendo muito especial, que hoje nós possamos também nos nutrirmos dessas orientações que o Espiritismo nos traz sobre o tema da noite, dessa noite. Então, para começar, até um pouco em homenagem ao Dia das Mães de ontem, eu vou ler uma poesia desse livro, Jardim da Infância, livro antigo, ditado ao Chico pelo Espírito João de Deus. E ele tem lá na salinha lá que os bebês ficavam, na agremiação tinha um monte de livrinho desse, aí um veio parar aqui ainda bem antes da pandemia. E a resposta de mãe. Minha mãe, onde está Deus? Ora esta, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na meiga rosa orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata, no luar de leite e prata, está na estrela distante. Vive no vale e na serra. Onde mais? Como explicar-te? Deus existe em toda parte, em todo lugar da terra. Ó mamãe, como senti-lo, bondoso, sublime e forte, será preciso que a morte nos conduza a céu tranquilo? Não, filhinha, ouve a lição. Guarda a fé com que te falo. Só podes encontrá-lo no templo do coração. Então, essa poesia linda do João de Deus, e tem outras muito bonitas nesse livro, que é de 1946, ditado ao Chico, até se assemelha um pouco à mensagem inicial que o Gustavo comentou, sobre a questão do reino de Deus, né, que está no nosso coração. Todas as noites, quando se inicia a abertura da evangelização, às 7h30, em que são trazidos minutinhos as histórias de Jesus, toda noite inicia com a explicação às crianças que Jesus veio à Terra implantar o reino de Deus, veio implantar o reino de Deus na Terra. Mas isso só se dará se ele estiver edificado em cada coração daqueles que habitam a terra, de todos nós, né? Cada coração se voltar para esse código que o Cristo trouxe, que é o Evangelho, que expressa a mais perfeita, o mais perfeito cumprimento. Ninguém mais cumpriu a lei de Deus do que Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, que deixou muito clara todas as orientações. E a gente vê, então, em função disso, como é importante, dentro daquelas lições que o Cristo trouxe, entre dois pontos muito importantes, fundamentais da sua doutrina, que era a crença em Deus. Nós somos espíritos criados por Deus.
para evoluir, artífices da própria felicidade. Somos nós que vamos construir a nossa própria felicidade com base no cumprimento dessas leis que estão na nossa consciência, um esforço de cumpri-las, na observância dessa lei. E o outro ponto que Jesus trouxe era a crença na vida futura. Esses dois conhecimentos foram a base, foram os dois pontos trabalhados em todas as lições que ele deixou. Até mesmo, nós tínhamos aberto uma página ontem, acho que foi hoje, da Maria de Magdala, como ela amanheceu bem cedo, muito tempo antes dos discípulos, de madrugada ainda, e se dirigiu, depois da crucificação de Jesus, se dirigiu para ver o túmulo onde Jesus havia sido enterrado. E Emmanuel até vê essas questões, avalia, transfere esse acontecimento simbólico para a nossa própria vida. Quando ela foi ao encontro, preocupada em não esquecer o Cristo de maneira nenhuma e as suas lições só porque ele foi crucificado, né? Ela foi logo bem cedo, antes de clarear, ela tem a visão de Jesus para ela, né? Provando ali a humanidade inteira que a vida continuava, que o corpo havia morrido na cruz, mas que o espírito, que Jesus vivia. E ela é que viu isso, para ela que ele apareceu numa expressão imensa de Jesus, de amor por todos, né? Embora os discípulos não tenham gostado muito de Jesus ter surgido para ela, uma mulher. E o tema, esses dois pontos foram, se nós pensarmos, todos os ensinamentos do Cristo, de nos mostrar um Deus bom, um Deus justo, que nos ama infinitamente, e de nos fazer pensar, até mesmo quando Nicodemos vai procurá-lo e pergunta como que poderia entrar no reino de Deus, e ele responde: em verdade vos digo, não poderás entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E ele ainda, mas como é que pode eu grande entrar, voltar para o ventre da minha mãe? E ele responde lá, é da água, do espírito, né? Que a gente depois até pode pensar que o bebê está dentro d'água, todo o processo gestacional, e renasce num novo corpo. E a gente entende esses pontos que o Espiritismo traz como os princípios básicos, que eu acredito que possamos colocar como as verdades eternas, que estão lá também colocadas por Kardec na Gênese, esses pontos importantes da crença em Deus, da imortalidade da alma, que só o corpo morre e o espírito continua, da necessidade de construirmos, implantarmos esse reino de Deus seria impossível em uma única vida, de que, como é óbvio que perdemos o corpo, voltamos à pátria espiritual e renascemos de novo, porque são necessárias muitas existências para amadurecermos, para transferirmos do campo das ideias, do conhecimento, para a nossa ação, pelo nosso livre-arbítrio, o cumprimento da vontade de Deus em muitas vidas. E a possibilidade que nós temos de nos comunicar, de receber ajuda dos espíritos, com essa comunicabilidade entre os espíritos do mundo material com o mundo espiritual, e de vermos a Terra como uma escola, não apenas a única no universo inteiro, também uma escola bendita em progresso, que é o objetivo de todos nós, alcançarmos a perfeição como Jesus alcançou, desenvolvendo com aspecto intelectual e desenvolvendo o aspecto moral que se dá pela prática do bem, pela observância, pelo cumprimento da vontade de Deus, da lei de amor, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que eu esqueci algum?
a mortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a vida em outros planetas, falta um. E a crença em Deus, né? Como Deus, nosso Pai Criador, que criou Jesus também, que as criancinhas lá, a gente pergunta, pequenininho, quem foi que fez as flores? Foi Deus. Quem foi que fez o leão? Foi Deus. Quem foi que fez o mar? Foi Deus. Quem fez a mamãe? Foi Deus. Deus é um Pai de bondade, mas Ele não quer. Ele poderia nos criar perfeitos, mas ele não quer isso. Ele colocou todas as virtudes que são em germe dentro de nós, que é a única maneira de nós sermos felizes. Desenvolver a humildade, que é o contrário da vaidade e do orgulho. Desenvolver a brandura, que é o contrário da violência. Desenvolver o perdão, a benevolência, a indulgência, que são o contrário da vingança, do ódio, do rancor, da mágoa, da raiva. Desenvolver o amor, o altruísmo, que é o contrário da chaga, que nos destrói por dentro e é toda a sociedade, que é o egoísmo. É por isso que a gente reencarna, retorna, mas Deus quer que nós escolhamos por nossa vontade o caminho do bem, fazer o bem, ir ao seu encontro. Ele, por sua vontade, por seu amor, nos criou uma coisa impressionante isso, né? Como é que a gente fica assim, meu Deus, eu existo, o que Deus me criou? Tive um dia vontade de me fazer existir e de que eu caminhe com os próprios passos em direção a Ele. A nossa destinação é a felicidade nesse sentido, de ouvir a sua voz dentro de nós, de sentir dentro de nós o que é para ser feito, como se viver determinada situação que Deus espera de mim, a paz, a harmonia, o sentimento de plenitude, de felicidade sincera, de segurança, de equilíbrio, só são provenientes dessa ação de esforço nosso de nos aproximarmos de Deus. Dentro de nós, como essa resposta tão simples da mãe à filha, vou te falar com fé, Deus está no templo do coração, atendendo a uma das missões, a missão da mãe, ela em relação a essa filha, que foi entregue aos pais, o de conduzir os filhos, os espíritos que recebeu como filhos em seu regaço, de conduzi-los a Deus. E nós não conseguimos se não estivermos conduzindo a nós mesmos a Deus nesse sentido, né? E o tema de hoje é sorte das crianças depois da morte. O que o Espiritismo nos traz sobre isso? Como explicar que um bebê, que uma criança de 4, 5 anos, que um jovem, que um menino já quase entrando na adolescência, como explicar esse acontecimento de alguns pais, mães tão queridas e dedicadas? Como explicar isso, que uma criança venha a morrer, passar por experiência dessa? Nós sabemos de tantos casos que nós vivemos hoje, de tantos acidentes de bala perdida, da violência das comunidades e de doenças, e de muitas situações e muitos pais que passam por isso. Será que o Espiritismo, esse consolador que Jesus nos prometeu que ia rogar a Deus, que nos enviaria para explicar todas as coisas e para estar conosco, que é o Espiritismo, o que será que ele traz de orientação? É muita coisa. A Ivone Pereira sempre dizia isso, né, que a Vera conta. Não lê meus livros, não. Vai ler a codificação de Kardec. Então, a gente vai ver agora que a Sônia vai apresentar. Vamos
ver o que tem nessas três questões. Vamos procurar entendê-las para depois, então, a gente trazer dois casos contados que estão na literatura, não detalhadamente contados, porque eles precisam ser lidos. Nada melhor do que ir lá nesses dois livrinhos para saber de histórias impressionantes que trazem conhecimento sobre a sorte das crianças depois da morte. Então, Kardec pergunta na questão 197. Bom, tem que ler, não tem que ler os créditos, né, Vera? Kardec, Alain, O Livro dos Espíritos, tradução de Guilhom Ribeiro, eu não sei ler esse número, não, 88, da edição Rio de Janeiro, FEB 2006. Oitagésima, sei lá, não sei ler isso aí, não. Esqueci minhas aulas lá do primário, que aprendemos isso. Vamos ver aqui. 88ª. Que? 88ª. 88ª, isso aí. Obrigada. Ainda bem que a gente aprende a vida inteira. Então, vamos ver a questão 197, Sônia, por favor. 197. Kardec pergunta aos espíritos: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Na mocidade, a gente sempre faz isso. Vamos entender a pergunta, né? Antes de ler a resposta. Será que pode ser adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu bem cedo? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu, né? O progresso se dá nas duas asas, no aspecto intelectual e no aspecto moral. Algumas comunicações que Kardec colocou no livro Céu e Inferno, nós vemos lá, tem uma comunicação do espírito Angeli, que foi muito bom ele ter colocado, porque ali nós temos provas de espíritos que não querem evoluir nem intelectualmente. A gente vê isso. Gente que não quer aprender, não quer ler, não quer se desenvolver, não quer se dedicar. Não, vou aprender isso aqui. Não se anima, ou por desinteresse, ou por uma apatia, ou por preguiça, todas fruto de falta de vontade, ou por rebeldia mesmo. E essa Angele, lá no Céu e Inferno, diz, ela era uma mãe, tinha filhos, mas não se interessava por nada. Não cumpria essa tarefa de mãe, se desligava de todas as ações da casa, todo mundo fazia tudo, o marido, as servas que ajudavam. E por que ela tinha? Ela, nada me interessa, porque eu tenho preguiça. Você quer aprender a orar? Não, dá trabalho. Ela diz lá no Céu e Inferno, né? Então, a gente vê que existe sim a possibilidade, às vezes, de uma pessoa, um espírito ser muito inteligente, mas usando a sua inteligência para o mal. E outros que nem na inteligência também quiseram evoluir, né? Não se desenvolveram. Tem aqueles que aproveitaram oportunidades ao longo dessas existências para desenvolver uma habilidade, para desenvolver, ganhou experiência. Trabalhei com meu pai numa vida na Escandinávia, fui pescar, aí fui muito habilidoso nisso, muito tempo de trabalho. Nós já estamos indo e vindo com largas experiências. E vai depender das nossas escolhas, que às vezes a pessoa progrediu muito no aspecto em alguma habilidade, alguma faculdade, mas se comprometeu no não cumprimento de algum dever, com alguma imperfeição, fez pessoas sofrerem ele mesmo. Então, a gente vai ter essa condição aí, vai depender da história de cada espírito, né? Por isso que aquele filho que morre cedo pode sim, dependendo das suas vidas anteriores, o quanto ele já viveu,
enquanto ele viveu de experiências em outras vidas e, sobretudo, se ele progrediu, se ele aproveitou as oportunidades de se desenvolver intelectualmente e também de ser útil à sociedade, ao grupo em que ele veio, se ele avançou espiritualmente, vai depender. E pode sim um filho ter um progresso, ter uma condição maior, melhor do que a dos próprios pais. Então vamos ver a próxima, Sônia, por favor. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o de seu pai? Porque Kardec, ele insistia, queria mesmo saber, ele é sempre assim, né? E os espíritos respondem: isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra? A gente não observa, às vezes, quantas crianças têm uma capacidade de aprender língua. Eu estou perdida, não sei nada de inglês, só sei dizer I don't speak English. Então, eu vejo as meninas aqui, elas ouvem filme em inglês, falam inglês, já perceberam que se falarem em inglês eu não vou entender, né? E me socorrem. Muitas, as crianças pequenas com colocações, isso pode acontecer, ou mesmo com posicionamentos amadurecidos, jovens já tão amadurecidas que ainda sinalizam aos pais, lembram, não que não seja dos pais a tarefa de conduzi-las a Deus, né? Um filho não veio ser pai e mãe da mãe e do pai. É uma tarefa, é uma missão entregue aos pais. Não dá para a gente transferir essa responsabilidade, fugir disso. Não, a nossa vida aqui, o meu filho que veio ser minha mãe, meu filho que veio ser meu pai, minha filha que veio me guiar. Não, nós viemos para colaborar, mas isso, a nossa responsabilidade é nossa. Mas, de fato, a gente pode ver um amadurecimento nos filhos maior do que aqueles pais que ela teve na vida. Vamos prosseguir, Sônia, por favor. Aí é 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Bom, ela nem praticou o mal. Bebezinha desencarnou com 3, 4 aninhos, e as pessoas costumam falar, um anjinho. Já foi, nem pouco tempo ficou aqui. Então ela foi, tá no céu, é um anjinho, não foi, virou uma. A gente depende, né? Mas aí vamos ver o que os espíritos responderam. Se não fez o mal, aquela criança nem fez o mal com 3, 4, 5, 6 anos, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza, antes de ser aquela criança, de retornar naquele corpo. Não é o fato do espírito viver meses, 2 anos, 4 anos, que o faz ser um espírito puro e superior. Faz um espírito, nesse sentido, ser muito evoluído. O que o faz o espírito ser muito evoluído é o resultado das suas escolhas e do que ele fez de suas vidas pregressas. Se ele volta à Terra, como a gente vê Alcione, que nem precisava, e pede permissão e se prepara 10 anos para retornar à Terra, um espírito elevado, muito elevado, como a gente viu também no Libertação, a Matilde, lá com o Gúbio, da história do Gregório, que a gente está estudando no sábado, às 2 horas, lá com Boa Nova, ela vai retornar, e ela já é um espírito mais elevado que todo mundo ali. E os espíritos elevados retornam, mas o que faz o espírito ser elevado é o aproveitamento das suas existências, das suas escolhas, a sua bondade, tudo que conseguiu em termos de conquistas elevadas, conquistas morais, desenvolvimento das virtudes, e não o fato de viver pouco e desencarnar ainda bebê ou pequenininho, né? Vamos ver adiante, Sônia, por favor.
por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Deixa eu só retornar, por favor, Sônia, uma coisa tão importante da gente lembrar que a gente vê em outro ponto também, ó. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tem de padecer. Eu lembrei assim, quando às vezes a gente não faz o mal, mas a gente também não faz o bem, né? A gente, o mal é a ausência do bem, que a gente aprende lá. A gente precisa fazer o bem. Não fazer o bem é fazer o mal. É óbvio que a criança, aqui nesse caso, ele está dizendo isso porque a criança não teve tempo, ela viveu pouco, e tem um motivo para isso, né? Ainda não, nem fez o mal, né? Tem um motivo. Mas as mesmas leis que Deus dá para todos os espíritos, a gente vai ver a seguir. Vamos lá. 199, Soninha, por favor. Obrigada. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? É frequente. Engraçado que esse estudo sempre cai para mim. Eu que me prepare. É frequente isso. Quando eu perdi uma gravidez, a quarta gravidez, Lorenzo é a quinta gestação. Eu tive 5 gestações. O médico disse assim, nunca tinha passado por essa experiência. Quantas pessoas passaram? E ele falou isso. Olha, Salete, isso é muito comum perder uma gestação não ir à frente, mais comum do que você pensa. Muitas pessoas antes de ter o primeiro filho ou o segundo perdem uma gestação, né? E também é muito comum, é doloroso, é uma dor dolorosa, mas acontece a muitas pessoas de ter a perda de um filho, criança, jovem. Eu me lembro uma vez, quando eu era bem pequena, eu morava na Citizo, ali no Rio Comprido, que quando eu voltei para casa, bem pequena, eu vi uma mãe gritando de dor, chorando quando chegou em casa, ela gritava. E eu me lembro que meu pai e minha mãe tentaram me proteger de ver aquela cena. Depois, eu soube que ela estava acabando de saber que o seu filho havia morrido. E o desespero daquela mãe. E o Kardec explica por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, tanto aquele desencarne, naquela idade, naquelas condições, naquele pouco tempo de vida, representa para esse espírito uma experiência necessária dele passar devido a motivos de anteriores experiências, causas que muitas vezes o próprio espírito ele é o causador, né? Também a morte de um filho serve de provação ou expiação para os pais. Aí vem uma nota de Kardec agora. Vamos ver, Soninha, por favor. Ainda tem a 199A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? O que acontece, né? Ele fica brilhando, feito uma estrelinha. Agora é uma estrelinha lá no céu. É uma maneira poética das pessoas buscarem consolo, né? E elevarem o pensamento, querer se livrar do abalo que ainda significa para a gente a morte do corpo físico, né? Deslocar a nossa ideia da morte do corpo. Mas olha a resposta dos espíritos. Recomeça outra existência. Mas isso é uma felicidade, né? É muito bom nós sabermos que nós somos criaturas de Deus, fomos criados pela vontade de Deus, nos criou para sermos felizes, para construirmos, conquistarmos a nossa felicidade. E ainda nos enviou um amigo incondicional, que é Jesus, para nos deixar esse caminho, nos trazer um programa de vida que
Ele não criou e deixou para lá, né? Como a gente vê lá na infância. Ah, criou e deixou para lá, agora você se vira. Ele nos deu todas as condições e nos enviou Jesus, que veio sem precisar vir também e deixou todas as orientações que diz lá na introdução do Evangelho, que é um código para todas as relações da nossa vida e que é um tesouro, esse Evangelho. Aliás, lembrei disso agora, eu podia até pegar isso que está lá. É um tesouro e um código de vida feliz na vida futura, né? Um caminho de felicidade para a vida futura, o que Jesus trouxe. Essas orientações que ele nos trouxe, que é o Evangelho. Então, esse espírito que não morre e que, para que a gente evolua, a gente tem que se submeter, sofrer a prova de uma nova existência, ele fica no mundo espiritual e outra existência se organiza de uma maneira diferente para muitos espíritos. Assim como tem muitos relatos de diferentes tipos de desencarnes, da pessoa precisar ser amparada pela equipe de socorro, da pessoa ter uma morte abrupta, e da outra que ela própria se desliga, ajuda a desligar seus fios que ligam o corpo ao espírito, como Adelaide Câmara. Também tem muitas maneiras que está muito bem explicado lá no Missionários da Luz, antes do reencarne de Segismundo, o espírito Alexandre explicando a André Luiz como se dá, né? Uns têm planejamento reencarnatório, outros já vão atraídos para aquela família, mas o fato é que nós estamos a todo momento recomeçando uma nova existência. Quantos será que hoje nasceram aqui no Rio de Janeiro? Nós estamos sabendo muito o número de desencarnes, mas é impressionante como tem pessoas grávidas, né? Como também muitos nascem. Não sei agora se tem menos, se a pandemia intimidou, não sei. É até bom de fazer essa pesquisa, mas muitas crianças estão renascendo. Muitos espíritos estão ganhando um novo corpo e vindo à vida. Vamos ver a nota, Sônia, por favor. E aí, olha o que Kardec coloca. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade? Seria isso justo? Aquele bebê, aquela criança, não, aquele já foi ser feliz. E o outro entra na fase adulta, às vezes a duras penas, com muitas dificuldades, sofre as vicissitudes da vida, vai viver, às vezes, viver até 90 anos, 94, ainda mais agora que se vive muito. Isso seria justo? Dar a felicidade para um que acabou de desencarnar? Será que a felicidade consiste nisso? Né? Em simplesmente morrer, não estar aqui, e o outro ficar vivendo? Não seria justo, né? Vamos ver só. Isso o Espiritismo nos explica, essa noção de justiça. Continua aí, Soninha, por favor. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários, ó os retardatários aí de novo, né? A gente já viu eles na Gênesis. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Quer dizer, a reencarnação, ela é igualdade, a igualdade é real com a reencarnação para todos nós estamos submetidos à lei de Deus. No Código Penal da Vida Futura, que está lá no Céu e Inferno, a gente vê que tudo que a gente faz de ruim
tem um efeito e que tudo que a gente faz de bom vai contar em nosso favor. Todas as imperfeições que nós cultivamos, que nós cuidamos, né? O jeito autoritário de ser, o jeito intransigente, o jeito egoísta, o jeito possessivo, todas as nossas imperfeições, elas vão nos custar sofrimentos. E todo o nosso esforço de melhoria, de desenvolver o bem, de desenvolver a virtude, diariamente, a cada dia de vida que a gente tem, hoje eu vou falar, não vou falar menos. Hoje eu não vou me queixar. Hoje eu vou observar se eu fico nervosa quando a pessoa fala aquilo que eu não gosto. Cada dia de oportunidade de renovação, nesse esforço de se melhorar, é um ponto de regozijo. A virtude nos traz felicidade. O esforço para obtê-la, para desenvolvê-la, também já nos traz relativa felicidade. Contrário de ficarmos indecisos, inoperantes e até mesmo querendo ficar omissos, não querer ver as imperfeições que estão dentro de nós. Então, o futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Se nós estamos atrasados, né, em relação ao progresso, puxa, ele aproveitou, ele estudou, ele aproveitou as oportunidades, foi útil, ele tentou se acalmar, eu ainda estou aqui explodindo nessa idade, tendo crises de cólera, ainda não sei dividir. Isso é nossa própria culpa. Se ainda o espírito retardatário, que está lá na Gênese conceituado como espíritos que não são propensos a Deus, né? Tem rebeldia. Puxa, outra coisa também que teria sido bom trazer. E tem os espíritos superiores, que já avançaram, e tem aqueles que já desejam, já são simpáticos à ideia de Deus, não são rebeldes, ainda têm imperfeições dentro de si, mas já foram tocados, já têm o desejo da melhora. Ainda são espíritos imperfeitos, que se preparam no mundo espiritual, que têm esses estudos, que têm esses momentos de contato com as leis de Deus, o estudo, a meditação, a reflexão sobre isso, que se fortalecem nessas ideias e que reencarnam de novo, porque afinal o nosso objetivo é alcançar a perfeição. E temos conosco um mestre, um médico das nossas almas, que é Jesus, e que nos aguarda, que investe todo o seu amor há muito tempo para que a humanidade avance, cuida da terra com um amor. Por isso ele, esse espírito que já era puro e perfeito antes mesmo da Terra existir, é o nosso guia, o modelo, é o governador daqui, nos conhece profundamente, tem acompanhado a nossa trajetória, as nossas escolhas, olha para dentro de nós e observa ainda o que nos paralisa a marcha, o que nos faz perder, o que ainda seduz o nosso espírito em contraposição aos nossos verdadeiros ideais, à nossa destinação verdadeira, que é justamente caminhar em direção a Deus, fazer nascer esse homem novo e lutar bravamente contra o homem velho que nós trazemos. Então, esses retardatários são aqueles que ainda não querem, não aceitam, são insubmissos por rebeldia, por vontade própria, não admitem que Deus, o cumprimento dessas leis, não concordam. Sabem que Deus existe, mas não concordam, não querem concorrer, mas vão fazer isso. Vão chegar a esse ponto porque é da lei, né? Mas Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, nós vamos responder pelos atos que tivemos. Se fazemos o esforço para o bem, recebemos o bem.
Se não fazemos esforços nesse sentido, também nos tornamos responsáveis. Se fazemos o mal, o Deus é muito bom e é muito justo, tem essas leis justas. Não nos castiga, mas nos submete à educação. É um pai bom e justo que nos educa, que quer nos educar e tem essas leis perfeitas que estão na nossa consciência. Vamos ver, Sônia, mais um pedaço, que eu acho que termina. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, que é a traição, a perfídia, que é, acho que é a maldade, o mal, não sei. Até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de que todos os lados se lhes dão? Vai lá, Sônia. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. De onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde vem isso? São espíritos, retornaram em novos corpos, são espíritos, uns retardatários, como nós vimos, e que a Gênese esclarece também. Outros superiores retornando à Terra, e outros em luta, que já querem Deus, mas ainda estão repletos dessas imperfeições, estão em luta, retornam querendo avançar, mas podem cair se não forem vigilantes e não quiserem de fato vencer os arrastamentos da vida, né? Mas são espíritos. O espírito. Vamos lá, Sônia, vamos continuar para terminar essa nota aí, por favor. Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim, é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, quando a gente estuda essas lições do Espiritismo, que essas questões tão esclarecedoras que Kardec perguntou e os espíritos responderam, abre a nossa mente a um entendimento muito diferente sobre a vida, sobre quem nós somos, que essa existência não é a nossa primeira. Se a gente parar para pensar, é óbvio isso, não seria justo que crianças morressem na tenridade e não pudessem se desenvolver, ou já fossem vistas como perfeitas. Não é isso. E por que elas desencarnam? Porque umas trazem padecimentos enormes, vencendo síndromes, trazendo dificuldades desde pequenas. Isso, a única explicação é que, de fato, essa vida agora está sendo uma bênção para esse espírito. São oportunidades valiosas para o avanço espiritual desse espírito. Olha, sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, não foi dessa vida, mas dos de suas existências anteriores. Então, para compreender a justiça de Deus, se a gente não leva em consideração a reencarnação, Deus não é justo. Não joga um dado. Esse vai viver muito. Vou jogar o dado agora para esse. Esse vai viver pouco. Não é assim. Lá no Código Penal da Vida Futura, a gente vê que nada passa desapercebido. Deus tudo vê. Deus está em toda parte. Deus nos ama.
Deus cuida de nós. E uma criança desencarnar em tenra idade é Deus cuidando de nós. Uma mãe e um pai passando por essa experiência é Deus estendendo a sua misericórdia. Esse livro acabou, Soninha. Tem 2 livros muito bons, consoladores, elucidativos sobre esse tema. Da sorte das crianças depois da morte. Um é o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que conta, muitos devem conhecer, que conta a história de Júlio, que desencarnou na praia de Copacabana aos 8 anos, por um pensamento infeliz da segunda esposa do seu pai, que era viúvo, e se casou de novo. E essa moça, Zulmira, encontrou 2 filhos, Evelina, de 15 anos, e o Júlio, de 8, que é óbvio, com a perda da mãe, ficou ainda mais agarrado com o pai, né? E acontece o desencarne desse menino afogado em Copacabana. E se desenvolve uma trama impressionante, muito, muito, muito boa de se ler. Quantas informações André Luiz traz ali, porque a Odila, eu acho que é Odila, não é Otília, não, é Odila, a esposa que desencarnou, quando viu o marido casando de novo, não acreditou naquilo, né? Ficou lá, perseguia a segunda mulher dele, mas depois, sabe, e fica muito triste, com muita raiva dela de ver que foi por negligência da segunda mulher que o filho se afoga. Mas ela se enche de tanto ódio que ela não pode ajudar imediatamente. Isso que a gente vai ver no Entre a Terra e o Céu. Que os espíritos que desencarnam em tenra idade, as crianças, elas são colhidas, são levadas. Tem informação no Entre a Terra e o Céu que tem um hospital, uma escola de mães no mundo espiritual. E muitas crianças são levadas para lá. Interessante que ele, afogado, ele comprometeu as amígdalas, toda essa parte, as amígdalas palatinas, a dor de garganta. Tá sem som, Salete. Ah, pronto. Ele é levado para o mundo espiritual e ele grita de dor ainda, mesmo após o desencarne. Às vezes eu ficava pensando, meu Deus, como pode superar a morte de um filho, uma mãe que perde um filho? Mas como é que pode? Como é que ela pode continuar a viver? Mas que dor! Acho que foi o Chico que disse, uma das dores maiores na Terra. Engraçado que nesse livro a gente vê que depois vão tentar, né, os espíritos vão tentar, pedem ajuda da irmã Clara, que trabalha num desses hospitais de mães, de instituição de mães, escola de mães, que é retratada nesse livro, e ela vai tentar tocar o coração dessa mãe, que não pode ajudar seu filho no mundo espiritual, porque virou uma obsessora da atual mulher do marido, ela no mundo espiritual. Depois é um caminho lá muito bonito que ela acaba vendo e é levada lá. Eu fico pensando que muitas mães que passam por essa dor de verem seus filhos desencarnando, num período do sono, podem ser levadas a encontrar seus filhos, né? A acalentar, a ver que a vida continua. No livro, esse livro é lindíssimo, da Entre a Terra e o Céu. Vale a pena ler essa história com detalhes, ver depois como ela pode ajudar o filho e como ele precisava reencarnar. Aquela dor de garganta, aquela ferida que não cedia. Peraí, eu acho. Fechou o som de novo. Estou encostando aqui, aí fecha. Ela reconhece que a única maneira do filho parar de chorar no mundo espiritual, de sofrer a dor nessa região ainda, que ainda tinham 2 feridas abertas, ela própria reconheceu.
4 semanas ela conseguiu ficar com o filho, quando ela se livrou da raiva que ela estava com da atual mulher do marido. Ela se refez diante dela, tirou, se despiu daquilo, foi um alívio para ela. Aí ela teve condições de viver o filho no mundo espiritual. Depois de 4 semanas, ela reconhece uma coisa muito importante. Para o filho parar de sofrer com 8 anos no mundo espiritual, desencarnado por afogamento, ele teria que nascer de novo. Ele precisava de um novo corpo. As dívidas que aquele espírito tinha eram do passado. Ele havia se matado, se jogado num rio. Ele próprio causou aquela dor, aquela ferida no seu corpo espiritual por uma ação lamentável contra a lei de Deus, contra ele próprio. E ela vai procurá-lo, eles já sabiam, os mentores, que ela iria procurar. Por favor, o meu filho precisa voltar. Ele precisa de um corpo, ele precisa reencarnar. Você conhece alguém? Quando você estava na Terra, você tinha amigos? Você fez algum bem para que a gente possa agora ajudar o seu filho a retornar? Quem sabe alguém pode abrir os braços como mãe para tê-lo no vaso físico, que a vida no corpo para ele vai por demais valorosa, necessária para ele ir recompondo essa parte do corpo que ele lesou antes e que se reflete no corpo espiritual, uma ação dessa magnitude de violência contra a lei de Deus. 2 crimes hediondos: atentar, matar, nos autoaniquilarmos, aniquilarmos o nosso próprio corpo e o aborto. Então, ela para e fala, não, só vivi para minha própria família, sempre ocupada com os afazeres e querendo mimar e me voltar só para os meus. Nunca fiz o bem, não tenho a quem. E você vê que interessante, né? Quer dizer, quando a gente vive com esse egoísmo de casta, né? Quando a gente fica só voltado para nosso próprio grupo familiar, não lembra que tem filhos de outras mães sem mães, ou mães sem filhos, ou idosos sem seus filhos, ou doentes abandonados no leito sem seus familiares, e que a humanidade inteira deveria ser irmã, que nós deveríamos nos interessar pela dor do outro e nos preocuparmos em desenvolver dentro de nós um interesse por amar, por aprender a amar aqueles que não são do nosso sangue, mas que nós conseguiríamos amar e desenvolver um carinho se quiséssemos, se nos dispuséssemos a construir com o outro uma relação de amizade, de dedicação, pelo bem que nós possamos fazer, ou uma palavra amiga, ou uma instrução, ou algo que nós pudéssemos dar de nós mesmos, um sapatinho de tricô para esquentar o pé, ou uma visita fraterna. Agora, nessa pandemia, pelo menos as nossas preces, tantos são os necessitados, essas leituras e esses momentos de estudo em que nós estamos contribuindo com fluidos salutares para a atmosfera do nosso próprio lar, da nossa vizinhança, da nossa cidade. Ela não tinha. E aí, ela não contribuiu com ninguém, ela não tinha a quem recorrer. E então ele orienta. Então agora você vai ter que contar com quem? Com o seu próprio núcleo familiar. E ela vê que puxa, ela reconhece, eu estava maltratando a mulher que hoje pode salvar, servir, ser útil ao meu filho, que eu amo. A Zulmira, atual mulher do marido, poderia receber o seu filhinho do mundo espiritual em lágrimas de dor, profundamente necessitado de um novo corpo, em uma nova vida. E isso acontece. E ele de novo retorna. E de novo ele desencarna. É uma história impressionante, mas nessa história a gente tira uma lição.
com os olhos de adultério, com os olhos, com um olhar ignorante, sem reflexão e de rebeldia para com Deus, nós nos fechamos ao entendimento de uma morte de uma criança prematura, em idade prematura. Se pararmos, se refletirmos de que tudo que Deus permite é para o bem, e nós que estamos tendo contato com o Espiritismo, já podermos contar com essas verdades, compreender que, aliás, verdades essas que não são patrimônio do Espiritismo, um dia a crença em Deus, na imortalidade da alma, a mediunidade, a vida em outros planetas, a comunicabilidade entre os espíritos, vão ser pontos de compreensão e aceitação e entendimento de todas as pessoas, de qualquer religião, que vão, e já muitos pensam assim, embora seja católico, embora seja evangélico, admitem a reencarnação dentro de si mesmo, admitem que a vida continua, admite que tem vida após em outro planeta. Mas o olhar é muito consolador e óbvio de saber que o espírito passa por essa experiência porque está profundamente necessitado de correção, de reparação das suas faltas do passado. Todas as situações de dores na nossa própria vida que nós não procuramos nessa vida, que surgem apesar de estarmos no esforço, são situações de resgates abençoados do nosso passado. E ainda nos traz uma evidência clara de que esses espíritos são acolhidos, amparados, e embora lá no mesmo entre a terra e o céu, ela própria fica surpresa, essa mãe, Odila, eu não sabia quantos espíritos após a morte ainda estão aqui adoentados. Ou seja, a nossa condição de dívida para com as leis de Deus, nós, dos espíritos que habitamos a Terra, ela ainda é grande. A vida no corpo físico é extremamente valorosa para cada um de nós. A oportunidade de conviver com as tarefas que nos chegam às mãos, com os desafios, com as dificuldades de doença, dificuldades financeiras, dificuldades de toda ordem, né? De constrangimentos por questões ocultas lá, que só nós mesmos sabemos o que vivemos, de morte na família, daqueles que partem primeiro que nós, da situação de vivermos, às vezes, com pessoas difíceis, são situações abençoadas para a nossa vida. São oportunidades benditas que Deus nos oferece para educarmos as nossas almas. Se estivéssemos, de fato, buscando esse entendimento superior, rogando a Deus forças para avançarmos, para burilarmos o nosso espírito, que a sua bondade permitiu, que apagássemos momentaneamente, que esquecêssemos as nossas atitudes lá de um passado longínquo, mas que precisamos repará-los, que é horrível a gente fazer um mal a alguém, depois a gente vê o que aconteceu do mal que a gente fez. Quando a gente já sente o amor de Deus, quando a gente vê o Cristo e deseja seguir com Ele, a gente quer muito não ser mais essa pessoa que nós somos. E isso implica em reparar as nossas faltas. É um alívio nós pagarmos as nossas dívidas. É um alívio a gente não errar mais naquilo que temos errado e a gente fazer levantar alguém que nós tenhamos derrubado. Estender a mão a alguém que a gente tenha jogado ao chão. Hoje, espalhar atitudes, palavras de equilíbrio, não mais de desequilíbrio, de ódio, nem de vingança. E isso só se dará se nascermos de novo.
termos a bênção do corpo. Se retornamos ao mundo espiritual antes, ainda criança, como nós vimos o Kardec falando, desenvolvendo, e os espíritos respondendo, isso é de extrema importância para aquele espírito, para ele ir galgando. E o que acontece? Retorna ao mundo espiritual e volta para o corpo físico. Essa é a nossa condição também. Estamos aqui de novo. E quão abençoada! Eu fiquei pensando, as pessoas que têm filhos difíceis, netos difíceis, pessoas difíceis convivendo. Que tesouro maior, que recompensa maior, que alívio, que investimento na vida maior é a gente pedir a Deus e aprender a amar essas pessoas, perdoá-las, nos dedicarmos a essas pessoas difíceis, não por elas apenas, mas principalmente por nós mesmos, porque nós todos estamos retornando à Terra com grandes misérias íntimas, com grandes carências na área de aprender a amar. Então, só assim nós podemos entender, pelo lado dos pais, um grande chamado a compreender o verdadeiro sentido da vida. Quando perde uma criança e um filho, vê-lo voltar, né? É uma dor que deve ser importante para o nosso burilamento íntimo, importante para a resignação, para a confiança em Deus, ligado diretamente a questões do passado, a provas e resgate. E desse espírito, ele vai retornar, precisando, de fato, repensar, ver o impacto que foi aquele momento, pouco tempo no corpo, mas recebeu o amor dos pais, viveu uma doença ou viveu um trauma, quanto de valor tem aquilo em termos espirituais. Eu lembro sempre de esse livro, Meu Pequeno Morto, é impressionante esse livro. Um menino Dirceu, de 14 anos, que escreve pelo Chico uma carta para o seu irmão. Ele é Carlos, escreve a carta para o Dirceu, seu irmão, contando tudo de como foi quando ele morreu. Ele morreu? Olha lá, ó, Saninha, você, muito obrigada, minha amiga. Olha lá, mensagem do Pequeno Morto, pelo Espírito Néio Lúcio. Olha, é uma coisa muito boa, muito consoladora. Ele conta em detalhes como foi o desencarne, o rosto do médico que foi visitá-lo em casa. Ele teve não é difteria, eu esqueci o nome daquilo que de garganta também. O médico desanimado, ele sentindo tudo se entorpecer, ele sentindo, e chega de repente, ele vê entrar pelo quarto dele, já ali no leito, na cama, a mãe chorando, o pai cabisbaixo, andando de um lado para o outro, ele vê entrando uma moça linda, e que ele reconheceu ser a sua tia, irmã da mãe dele, que havia desencarnado jovem. Linda, descreve o vestido dela, se aproxima dele, fala, Carlinho, uma coisa assim, tá com medo, é? Tá com medo você, é? Ainda fala assim, recolhe ele do corpo, leva ele no colo e vai embora, alça voo, sai de casa. Para aquela família, o filho morria naquele momento. Mas a tia ia imaginar a mãe que a própria irmã dela havia vindo colher o filho nos braços e levá-lo para o mundo espiritual e ficar na casa com a avó que já tinha desencarnado, com a tia. E ele escreve tudo com detalhes, como tinha uma escola, o médico que foi conversar com ele no mundo espiritual, que ele estava meio caído, o médico só foi conversar coisas boas. O trauma da perda do corpo físico é algo que abala. Eu perdi a minha mãe agora, desencarnou, vai fazer uma semana amanhã. A gente sente fisicamente, com todo o nosso entendimento, a gente fica abalado fisicamente.
emocionalmente, vem até para o corpo, né? Não dá vontade de comer, não dá ânimo para fazer a comida, a gente fica tonto. Depois as coisas vão passando, as pessoas vão pedindo pela gente aquele abalo, aquilo vai passando, a gente vai se fortalecendo. Isso é comum ainda. Imagina também para o próprio espírito. Mas é uma bênção saber disso, essas notícias todas que as mãozinhas do Chico trouxeram pelos espíritos para nos suavizar a caminhada, para nos consolar, para nos construirmos dentro de nós essa fé que raciocina e é inabalável de que a vida continua para o que retorna ao mundo espiritual, e que a vida aqui na Terra tem um valor inestimável em termos de aprendermos a amar, de nos conhecermos, de pedirmos forças a Deus, a Jesus, ao nosso amigo espiritual, para perscrutar a nossa alma, como diz Santo Agostinho, dia a dia, para saber o que a gente faz que ainda nos impede de construir nossa felicidade, de servir. Olhando a vida dessa natureza, a gente pode ter argumentos, ter entendimento para em nenhum momento nos revoltarmos contra Deus com a morte de alguém, deixarmos de ter uma confiança de que essa criança ainda existe, vive, confiarmos de que aquilo foi o melhor para ele, né? E saber dessas histórias nos consolam, tanto nos episódios, nos acontecimentos próximos a nós, quanto quando acontece conosco mesmo. Não quer dizer que não venhamos a sofrer, não venhamos a sentir o abalo, a dor. A gente vai sentir, nós vamos derramar lágrimas, é óbvio, mas é diferente. A gente entende o que acontece. A gente não chora de desespero, nem de revolta. A gente chora de emoção, de dor, mas com um entendimento superior da vida, com a compreensão de como Deus é bom e como nós temos vida pela frente e qual é o verdadeiro sentido da vida. E que nunca aqueles que amam se separam. Que bem-aventurado é aquele, então, que aproveitou para amar o quanto pôde, tanto para quem fica quanto para quem vai, porque a vida tem sido assim, um ir e vir contínuo para todos nós na bênção da reencarnação. Então a gente tem que encerrar, né? Eu queria só. Sônia, você só tem a capa, né? Sim. Tá. Olha aqui. Oração dos meninos. É outra do João de Deus, para a gente encerrar, passar para a Vera. Que está no livro Jardim da Infância. Para tantos meninos que retornaram à pátria espiritual, trazendo uma situação dolorosa para seus pais, para seus queridos, mas situações essas que nós compreendemos com a doutrina espírita que não foram em vão, sem um motivo, e que nos trazem a oportunidade de amadurecer para Deus, né? Mas a gente envia uma oração para todos esses meninos, os que estão, os que partiram, para os familiares, que João de Deus enviou, tão interessante, tão bonita. Oração dos meninos. Pai nosso que estais nos céus, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino, em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade, assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro
de tua eterna alegria, o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija, e em teu reino ilimitado, que sejas glorificado, agora e sempre, assim seja. Então a gente imagina que a maior alegria, acho que para Deus, para um ser que existe pela vontade de Deus, que somos nós, espíritos imortais, é sentir isso dentro de si. Não importa se no corpo ou fora do corpo. É uma felicidade nós buscarmos Deus e querermos servi-lo, buscar o Cristo, que é o nosso caminho, esse guia que ele nos enviou, o maior amigo que temos tido. Essa é a maior felicidade, não fazer a nossa vontade egoísta, que só nos tem arrumado dor, mas procurar fazer a vontade de Deus. Não importa se o filho está vivo ou desencarnado, no corpo ou fora do corpo. Que mãe não ficaria feliz se ele está vivo para Deus? E nós mesmos, para enfrentar as nossas dores, a maior alegria dentro de nós mesmos é buscar, é caminhar nessa direção de crescermos para Deus. Como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Jesus é o nosso modelo para isso. Segui-lo, negar a nós mesmos essas imperfeições mesquinhas que ainda nos fazem infeliz, pegar a nossa cruz, enfrentar nossas dores e seguir o Cristo é o que a gente tem de roteiro para esse sentimento que é de felicidade absoluta, que é procurar fazer a vontade de Deus. Essa é a grande vitória da vida, né? Aqui no corpo ou fora do corpo. Eu acho que viver a vida é bendita, valorosa no corpo físico, mas viver em verdade é acordar esse ser dentro de nós. E às vezes uma experiência dessa, um retorno, tudo que acontece para isso, de dores, de dificuldades, são para acordar a nossa possibilidade de nos tornarmos um homem novo, alavancar a nossa vontade de vencer o homem velho. Que Deus nos ampare, que ampare as nossas experiências aqui na Terra, que possamos cada vez mais ter uma visão, aproveitar essas oportunidades de estudo, de sustento da nossa caminhada aqui, possamos orar pelos que partem, porque as lutas continuam aqui e também vão continuar dentro de cada um de acordo como foi, né? Orar pelos que estão partindo, com a certeza que crianças ou não, vamos lá para o mundo espiritual, beber da fonte pura desses conhecimentos lá e retornar para tentar mais uma vez implantar esse reino de Deus dentro de nós, que a gente vai ser feliz aqui ou lá nessa nossa escolha, usando o livre-arbítrio dessa forma. Graças a Deus, né?